No ar a partir de agora, Jornal da Cidade, com a equipe de jornalismo da Rádio Cidade FM. Entrevistas, o que foi destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Muito bem, muito boa tarde, Birubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Hoje, quarta-feira, 15 de maio de 2024, a temperatura nesse momento está em 14 graus aqui nos altos da Rua Mauá, no centro de Birubá, e a gente está iniciando por aqui o Jornal da Cidade, trazendo para você as primeiras informações na tarde de hoje, e hoje estamos também aí com uma convidada muito especial aqui, que já estamos ao vivo através das nossas plataformas. Vamos conversar com a Vanessa Schwank Fontana Rebelato, a nova secretária de Educação de Birubá, e aí a gente está naquela série de entrevistas com os novos secretários, né, para fazer aí um diagnóstico, um panorama de como está a educação e quais os desafios para este último ano, já que o ano que vem teremos aí um novo projeto, né, e um novo prefeito ou prefeita que estará gerenciando o município de Birubá. O Jornal da Cidade tem o apoio de Empório de Ferragens TK, você precisa, a gente tem. Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Ismad Viagens e Turismo, planeje sua viagem, viva o seu sonho. Copeagre Sementes de Novo Tempo, MB Farmácia, seu bem-estar sempre. Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Epagre Projetos e Assistência Técnica. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E também GE Sistemas de Irrigação, não espere a próxima estiagem, fale com Ezequiel Fiorese e garanta já a sua produção. E também temos o apoio de Odonto Excellence, o seu sorriso renovado na melhor do Brasil, na Serafim Fagundes, 1180, no centro de Ibirubá. Dado o recado, vamos então acolher a nossa convidada aqui para os microfones da Rádio Cidade. Eu acho que é a primeira vez que ela vem aqui como secretária, né? Então seja bem-vinda, Vanessa, aqui. Ela que é integrante também da Academia Ibirubense de Letras, né? Já escreveu aí, eu acho que faz umas 2 ou 3 edições atrás no jornal Alto Jacuí, né? Se envolveu muito, está muito envolvida com a Semana da Solidariedade, com a campanha de arrecadação aí. Então a gente vai fazer aí dar uma surfada aí em vários assuntos, né? Mas o principal, claro, aí os desafios da Secretaria de Educação. Seja bem-vinda, Vanessa, tudo bem contigo? Tudo bem, Cristiano? Uma boa tarde a todos os ouvintes, e é uma grata satisfação estar aqui hoje presente. Então, falando um pouquinho lá da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, porque quando a gente fala, às vezes, secretária de Educação, tem outras junto, como se fossem 4 secretarias em uma só. E cada uma com um viés diferente, Isso, né? Com perfeito. uma demanda diferente, né? Isso, às vezes a gente acha que a educação tem uma demanda muito grande, mas as outras também demandam atenção, né? Exato. E às vezes a gente tem que ficar se dividindo e tentando suprir a necessidade em todas. Isso. Vanessa, vamos assim, claro que o pessoal acho que te conhece, mas eu, como não sou de Birubá aqui e estou há 2 anos aqui, né? E eu sempre que trago um convidado aqui, eu também, para mim, me atualizar o meu conhecimento, conta um pouquinho quem é a Vanessa, da onde ela vem, como que ela entra nesse universo da educação. Eu sei que tu tem uma trajetória também no agronegócio, né? Conta um pouquinho pra gente quem é a Vanessa Schwank Fontana Rebelato. Então, Cristiano, a Vanessa, ela é daqui de Birubá, né? Eu nasci em Cruz Alta, mas é que na época a minha família morava aqui, e por ter mais condições na época no hospital de Cruz Alta, as famílias às vezes iam ter os filhos em Cruz Alta, como às vezes o pessoal vai a Passo Fundo e tudo. Então eu era daqui, minha família é daqui, mas eu só nasci lá e retornei para Ibirubá. Então a minha mãe, a Vera Schwank Fontana, a família é daqui de Ibirubá, né? O meu pai, a família é de General Câmara. Meu pai veio para cá quando ele estava na Polícia Civil. Então, ele veio transferido para Ibirubá. E daí conheceu minha mãe e casaram e se mantiveram aqui. Depois, o meu pai, então, ele começou como escrivão, daí ele foi comissário. Ele assumiu de delegado em algumas cidades aqui da região e se aposentou na polícia. Então, hoje ele é advogado aqui na cidade também. A minha mãe foi professora, é aposentada também foi diretora de escola e tudo.
Então, a gente tem essa parte de valorização da educação já vindo de berço, né? Então, que sempre teve essa valorização muito grande do estudo, que era uma coisa assim que sempre meus pais diziam, eu vou te dar estudo. Estudo, com certeza, tu vai ter, né? Eles sempre deram. E depois daí, né? Eles sempre apoiaram. Nossa, assim, a gente não pode... A gente sempre baseada nessa parte familiar. Daí, então... Vivi aqui, às vezes o pai se transferia da polícia, mas retornamos para Ibirubá. Depois, quando foi a época de fazer vestibular, eu passei no vestibular em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. E fui, então, cursar agronomia na Federal de Santa Maria. E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre fazia estágios, eu era bolsista de iniciação científica, né? E daí, quando eu acabei a graduação, eu já emendei o mestrado e o doutorado. Então, eu fiquei 11 anos em Santa Maria para sair com o título de doutora, né? Então, e quando eu acabei o doutorado, eu passei direto no concurso da Unicruz para ser professora na agronomia. E quando eu fazia o doutorado, eu era substituta lá em Santa Maria, no UFSM, no Cefet São Vicente. Então, eu já tinha essa caminhada, né? Então, desde que eu acabei o doutorado, eu estou na Unicruz. Agora, em março, fez 16 anos que eu sou prof da agronomia e da engenharia ambiental e sanitária ali do curso da Unicruz. E agora daí assume também uma matrícula no município, tu fez o concurso como que tu estava a relação com o município? Não, o município eu sou CC, eu sou cargo de confiança, então desde que o prefeito Abel entrou, eu estava dentro da Secretaria de Educação. Primeiramente, eu trabalhava junto com a educação infantil, e a partir, eu comecei como orientadora pedagógica da Secretaria de Educação. Depois eu assumi o cargo de coordenadora. E agora, em 1º de março, então, eu assumi a Secretaria de Educação, sempre junto no governo do prefeito Abel. Tá certo, tá certo. E aí, tu que vem da carreira da academia, né, muito vinculada à questão do agronegócio, da formação de profissionais para a agricultura, né? Como é que tu te encontra nesse universo? Vamos começar primeiro pela educação infantil, né? E aí sai de lá, né, esses adolescentes e jovens e homens e mulheres adultos já na agronomia e daí, de repente, ter que lidar com política pública para a criançada, né? E aí é um desafio, né, Vanessa? Nossa, mesmo com toda a formação que tu tens, né? É outra história, né? É sempre um desafio. Cada dia a gente aprende algo novo e eu fico muito feliz se cada dia eu aprendo algo novo e eu tento passar isso para os meus alunos e passo para minha equipe, para minhas DIRES, né? A gente tem uma equipe muito boa, uma equipe de trabalho que pega junto, né? Tanto as diretoras como a equipe da Secretaria de Educação, como a equipe do turismo, como a equipe da cultura, do desporto. Então, a gente tem uma equipe e sem equipe a gente também não faz muita coisa. Né? Então, eu valorizo muito o pessoal que trabalha junto comigo, porque o resultado meu vai em acordo com eles também. Sim, né? E quando eu comecei na educação infantil também foi um desafio, né? E assim, hoje eu continuo dando aula, né, para os universitários, no caso, e cada dia é algo novo, assim, mas a gente sempre tem que tentar trazer o que a gente aprende, onde a gente for, e tentar adequar isso para qualquer faixa etária, né? Às vezes a gente vai e participa de uma formação, e é uma formação específica lá da universidade, mas eu tenho como adaptar e trazer lá para a educação infantil, né? É questão de querer. E o professor tem muito disso, né? Ele precisa, quando constrói os seus planos pedagógicos e tudo, né? Trazer tudo para aquele universo, para aquela turma que ele está trabalhando. E hoje, assim, Vanessa, tu sempre teve na equipe ali, né? Então, tu não chegou numa coisa nova que foi tudo novidade para ti, né? Tu já entendia como funcionava a rede, né? Já tinha a relação com as direções e tudo mais, mas é uma mudança, né? O secretário Henrique fez um ótimo trabalho à frente da secretaria, né? Agora saiu para essa nova missão dele. Como que tu assume a secretaria? Quais, assim, os desafios que tu acha, assim, que... aqui eu vou colocar uma marquinha da Vanessa, aqui, essa questão agora que eu tô à frente, eu posso contribuir um pouquinho mais e tal. Sim. Então, quando eu assumi ali a secretaria, o que eu... Dentro, antes, eu acho que, assim, era muito dividido.
tipo, cultura é cultura, turismo é turismo, e não tinha, de repente, essa união toda da gente saber o que está acontecendo no turismo, o que está acontecendo no desporto, que eu acho muito importante. Como a gente faz todos parte da mesma secretaria, eu acho que todos os membros têm que saber o que acontece dentro de toda a secretaria e não só na sua área. Então, eu entendia muito da educação infantil, né? Então, eu era da educação infantil, tinha outra pessoa que era do fundamental, tinha outra que era da cultura. Então, quando eu entrei, assim, eu disse, educação infantil, ok, eu sei. Mas daí eu tive que me aprofundar com relação a todas as outras. Toda a questão de cultura, turismo, desporto, principalmente, né? A parte do transporte escolar, que também não era algo que fazia parte da minha rotina. Então, eu fui buscar, né? Fui buscar informação, fui atrás de quem sabia para me passar e estamos até agora aprendendo. Tudo é um aprendizado, né, Vanessa? Tu trouxe um tema importante, né, que é a questão do transporte escolar, né? E inclusive a gente aí no último período aí teve uma, não sei se o nome certo é vistoria, né? Mas teve uma vistoria de todos os veículos, né, que fazem o transporte escolar e foi identificado algumas situações, né, Vanessa? O que foi feito a partir disso? Eu sei que teve um prazo ali que foi dado para as empresas, né, se adequarem. Houve essa adequação, agora teve essa paralisação aí, né, do interior por conta das chuvaradas e tal, mas agora eu acho que já retomou tudo, né? Como que está hoje a situação do transporte escolar? Isso, Cristiano, assim, ó, quando dia 1º de março eu assumi, eu chamei cada um do seu setor, porque eu precisava saber o que acontecia em cada setor. Daí, quando eu fui falar com o responsável do transporte escolar, eu pedi para ler o contrato dos transportes, né, como funciona. Falei com o Éder, com o contador, tudo, e fui me informando. E daí eu pedi ali com relação às vistorias, né? Então, naquele momento que não tinha sido feitas as vistorias, que estavam previstas no contrato, né? E foi a minha primeira preocupação. Eu disse, não, vamos agendar imediatamente a vistoria, né? Porque tinha dado um atraso com relação à anterior. Mas eu disse, não, eu estou aqui, eu sou responsável por isso. Eu assino junto. Então, eu sou responsável pela vida dessas crianças, pelo transporte dessas crianças. Claro. Então, para mim, é muito importante que esteja tudo em ordem. A mesma coisa para os transportadores. Eles também precisam que esteja tudo em ordem para que eles consigam trabalhar, né? Então, a primeira coisa, então, agendamos a vistoria inicial, tá? Então, foi feita a inicial. Alguns carros apresentaram problemas. Inclusive, eu participei da vistoria inicial. Fui junto, fui em loco. Então, mas assim, ó, era carros que era coisa pouca, sabe? Assim, perto do, né? Não era coisas muito graves. Daí foi dado, então, o prazo que está no contrato, foi feita a notificação, e esses veículos, então, tinham que apresentar novamente. Lá estava o nosso mecânico, mas esse problema seria o quê? Cinto de segurança? Extintor, tinha uma placa danificada, uma faixa que não estava pintada, assim, não era coisas muito graves. Mas era coisas que é exigido para o transporte. Daí fizemos, então, a nova vistoria. Quando foi feita essa nova vistoria, eu estava hospitalizada. Daí, então, o fiscal junto com o mecânico, fizeram a nova vistoria. Ainda teve alguns carros, alguns ônibus que não passaram, também por não terem ajeitado lá da primeira vistoria, né? Que se eles tivessem ajeitado, já não teria. Daí foi dado, então, uma nova notificação e um novo prazo para eles colocar tudo em ordem. Tá? Então, já estão tudo notificado, então tudo... Até hoje eu conversei com o Vanderlei, que é o responsável do transporte. Ele disse sim que tem, acho que 2 carros ainda que falta a fazer a vistoria final, mas que tudo ok. Então, como que a gente faz essa vistoria, né? A gente chamou o nosso mecânico da prefeitura, junto com os fiscais, que é o Luciano do Trânsito e é o Vanderlei. Acompanhou o Gilson. Na primeira, estava inclusive a presidente da Câmara participou também na primeira. E teve mais pessoas que foram, né? Os transportadores, tudo participam. Então, é feita a avaliação com relação àqueles itens mínimos, né? E máximos de segurança exigidos. E se está apto, ele passa. E se está faltando algo, daí ele tem que fazer a nova vistoria em 10 dias. Né? Mas daí, então, isso tudo foi feito, tudo analisado e tudo verificado. Isso a gente sempre tem que lembrar que
a gente pensa em todos os eixos, né? A gente pensa na criança, a gente pensa também no transportador, né? Todos têm que estar. Hoje a gente sabe que os transportadores têm algumas situações de estradas ainda, e a gente sim está muito preocupada, por mais que as estradas não é na minha pasta. Mas eu fiz um combinado, então, com os transportadores, que eles me enviam, a gente tem um grupo de transportadores, eles me enviam pontos críticos da estrada que eles passam, eles tiram foto e tudo mais, e eu encaminho imediatamente para as obras. E daí a gente consegue dar agilidade nisso para que consiga ser feito mais rápido o conserto, né, a arrumação, e ser dado continuidade ao transporte. E está funcionando. Inclusive, hoje, antes de vir, ainda recebi uma imagem e eles conseguem identificar o ponto certo, daí é mais fácil para as obras irem. Claro, né? claro. Isso eu pedi para os pais também, eles também me enviam no privado, os pais do interior, né? Então eles dizem, secretária, é aqui, daí eles me mandam uma foto e daí fica fácil. Eu vou lá nas obras e digo, Tainara, é aqui, é isso que tem que ser feito. E daí agiliza, né? Então eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Se todo mundo conseguir um ajudar o outro, agiliza e o trabalho tem um ótimo resultado. Certo. Vanessa, a gente ainda vamos seguir para a educação, depois a gente vai entrar também em cultura e outras partes da secretaria, né? Mas ainda na educação. A gente teve o ano passado aí uma avaliação feita aí pelo Estado, né, sobre o desempenho da educação no município de Ibirubá, que deu uma certa polêmica, né? Houve alguns questionamentos da forma que foi feita essa avaliação. O fato é que naquele momento o município, que é o SAERS, né? O município acabou ficando não muito bem colocado, e daí eu lembro que a gente conversava com o secretário Henrique na época, e ele dizia, olha, com a estrutura que a gente tem, com o corpo pedagógico que a gente tem, a gente não entende esse resultado, né? Então alguma coisa está errada, né? E aí mandou a equipe, né, ir lá para a secretaria para fazer essa costura. Como que ficou isso? A nota final ficou satisfatória? Como é que já teve agora, eu acho, a avaliação desse ano, né? Eu não sei se já saiu o resultado, né? Mas como que a senhora recebeu esse tema e como que está trabalhando isso? Isso, até eu estava ainda, quando o Henrique era o secretário, a minha parte não pegava, que era educação infantil, né? Mas a gente acompanhou todo o serviço que foi feito, que dentro da aplicação dessas provas teve muitos erros, né? Tipo, erro de número de alunos. Quando veio o resultado lá, dizia que a turminha tinha 30 alunos e, na verdade, tinha 10. Então, eles faziam uma média sobre 30. Então, a nota caía lá embaixo. Então, isso foi tudo recorrido. E eles conseguiram aumentar a nota através de tudo isso que eles recorreram em Porto Alegre. Daí, até veio os novos resultados preliminares de SAERS. E, para nossa felicidade, todas as nossas turmas aumentaram. Todas as nossas notas, nós até apresentamos isso para as diretoras na Câmara de Vereadores esses dias. O SAERS é feito de segundo, quinto ano, né? E matemática e português. E a gente tem os dados todos, se você olhar os gráficos e comparar os 2 anos, todas as nossas turmas aumentaram. E aquele número de alunos que ficaria assim na coluninha vermelha, aqui, que seria abaixo do satisfatório, quase não existe mais nas nossas escolas. Ai, coisa boa. Então, a gente ficou muito satisfeita. Claro, o município investiu em formação de professores, né? Então, foi contratado uma equipe para professores, formação exclusiva de professores de matemática e português, e a gente viu que sim, teve resultado, né? Então, a gente ficou muito, muito feliz, tanto com os resultados do SAERS que veio, que eu até tenho aqui na mão, e também veio os do SAEB, né? Então, veio os dois, e o do SAEB é em 2021 e depois foi em 2023, a cada 2 anos. E também todas as nossas escolas aumentaram a sua pontuação. Então, o SAEB avaliou 5º e 9º ano, e o SAERS, 2º, 5º e 9º, né? Então, muito satisfatório que a gente está vendo uma evolução. Claro que a gente pode e temos capacidade de evoluir mais, mas a gente está vendo que está indo numa curva crescente, que é o que nos preocupava muito, né? Com aqueles dados que não condizia com a nossa realidade. Secretária, outra coisa que a gente acompanhou muito, assim, foi uma aposta que foi feita pela Secretaria de Educação, porque todos nós sabemos que o professor, ele acaba sentindo, né, da mesma forma, tudo que a gente sente com tudo que a gente vivenciou desde a pandemia para cá, né?
Então, a saúde mental, né, o processo todo do professor, é claro que teve um impacto muito grande, né? E aí a secretaria trabalhou essa questão, né, de conectar aí essas questões e dar um suporte para os professores através daquele projeto da Gênios, Os né? Gênios. E aí eu pergunto para a senhora, o investimento, inclusive, foi um investimento alto, bem elevado, bem né? elevado. E aí eu pergunto, já está tendo algum resultado? Vocês já conseguem fazer um diagnóstico de que, olha, valeu a pena apostar nisso, porque a gente já está encontrando isso como uma solução importante? Sim. Em reunião com as diretoras, que são as que nos trazem o retorno dos resultados, elas validaram muito o projeto. Acharam que valeu a pena, que trabalhou questões emocionais que às vezes é difícil trabalhar em sala de aula, né? Tem temas assim que são alguns polêmicos, alguns tristes, alguns que mexem com os sentimentos. Assim, se tu vai trabalhar, por exemplo, um tema que era luto. E daí tinha crianças que tinham perdido familiares, e daí como é que você vai abordar esse tema em sala de aula? Então, ali tinha toda uma parte pedagógica de como trabalhar isso, sabe? Então, os bichinhos, cada bichinho era um bichinho era egoísta, um bichinho era... Então, você trabalha com as emoções. Para esse ano, inclusive, a gente ainda está vendo que a gente vai tentar por emenda, né? Então, acredito que até junho, de repente, chega essas emendas e a gente vai continuar com ele esse ano, refazê-lo, então, não para todos os níveis que nós tínhamos antes, a gente vai pegar mais a parte do fundamental e a gente vai tentar trabalhar com o Gênios de novo esse ano também, manter. Que legal que tem esse feedback positivo. Bom, agora eu vou falar um chão que é teu, assim, que tu tem um pouquinho mais de experiência e eu tenho um pouquinho mais de interesse, que é a educação infantil, né? A gente acompanha, assim, Vanessa, e eu preciso te trazer um olhar um pouco de pai também sobre isso, né? Qual que é a minha situação, por exemplo, né? Eu tenho 2 meninos, né, gêmeos, e eles vão numa escola, e a gente passou todo aquele período de adaptação e tal, né? Toda aquela questão que foi fundamental, assim, para eles se aproximarem, né, lá da escola, e a escola também entender um pouco, e a gente também entender como é que é esse negócio de deixar um bebê num lugar, né, distante, né? Será que dá mesmo, né? Será que vão tratar bem meu filho? Tem tudo isso que passa, né, pela cabeça do pai e de uma mãe, né? E a gente viu que é uma escola fenomenal, uma equipe sensacional. Um abraço até para a Dirialine lá e também para a Dani, que coordenam a escola lá. Mas tem algumas situações que a gente identificou. Por exemplo, assim, hoje eu não consigo deixar as crianças meio-dia na escola. Porque é poucos cuidadores que ficam. Daí tem alguns critérios que são usados, por exemplo, se eles dormirem durante o meio-dia, eles podem ficar, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que eu não tenho como controlar. Mas, filho, dorme, senão né, vai dar problema. Então, como que resolve esse problema? Porque a minha situação, assim, eu, graças a Deus, aqui no trabalho, a minha esposa também é empreendedora, então a gente é um pouco maleável no horário, então não tem problema, assim, a gente consegue, mas por exemplo, eu começo 12h30 aqui, agora eu saio e aí eu tenho que levar eles na escola, né, para de tarde, né, mas tudo bem, mas o bom seria, e aquele pai que trabalha numa Vence Tudo, na indústria, né, e tal, né, como é que funciona isso? Então, tem como ter mais atendentes? O que a gestão pensa em relação a isso? É um problema que já foi detectado lá na secretaria? Esse problema, essa gestão de funcionários e horário é feito por cada diretora. Então, cada diretora é responsável pelo horário das suas funcionárias, é responsável pela gestão das funcionárias e das turmas. São poucas escolas que dá esse problema como deu na sua do meio-dia. Então, são mínimas, para falar a verdade. É o caso, às vezes, assim, de ter alguma funcionária em laudo, alguma funcionária gestante, que agora a gente está ainda conseguindo substituir por seletivas, né? Mas tem casos muito específicos e muito raros de crianças que realmente, na hora do meio-dia, elas não dormem.
E como fica poucas cuidadoras de meio-dia, por quê? Porque a creche fica aberta 11 horas por dia. Ela abre às 7 da manhã e fecha às 18. E fica aberto os 12 meses do ano. Sim. Então, tem um período que a gente tem que dar férias, escalonar férias. Então, nesse período, com certeza, vai estar faltando alguém lá dentro da escola e que a gente não tem como suprir, porque legalmente não tem como eu suprir férias de alguém. Então, nesses casos, é os únicos casos em que é ofertada a vaga sem o soninho. Mas é muito, muito raro. É assim, ó, é só se a criança realmente não dorme, que daí às vezes acorda as demais crianças, né? Mas isso tudo é gerido pela gestão da escola. Dificilmente vai chegar assim a ser lá na secretaria, vai chegar para a coordenadora, sim, mas dificilmente chega assim lá na secretaria como sendo um problema. Geralmente já é solucionado na Resolvido escola, lá na a escola, nível né? de escola, né? Porque a maioria dos pais tem o soninho de meio-dia. Hoje a gente tem um berçário muito grande aqui em Ibirubá, né? Eu estava vendo ali pela escola ali, são mais de 20 crianças ali que estão no berçário e sempre tem necessidade de vaga, né? Sempre tem fila de espera, tudo mais, né? Como é que isso o pessoal espera e resolve em pouco tempo? Como que é? Porque eu acabei indo lá para Arthur Canides, porque aqui na escolinha que eu queria ficar, que ficava mais próximo de casa, não tinha vaga e ia ter uma fila de espera, que eu não sabia quanto tempo ia durar. Sim. E aí, como eu fui lá e tinha vaga, eu disse, não, vou botar aqui até que resolva ali, né? Mas agora eu acho que nem vou tirar mais de lá, porque eles se acostumam com a turma lá, tudo, né? Verdade, Então, essa fila de espera, ela costuma demorar muito? A vaga, como é que tá hoje? O que acontece? Hoje, a gente tem vaga em todos os níveis. Só que, às vezes, a vaga que a gente tem não é onde a família precisa. Não é perto da casa da família, ou não é perto do local de serviço dos pais, mas a vaga existe. Então, os pais, às vezes, matriculam em outras escolas, como você fez, mas deixa lá naquela lista de espera. Então, quando a gente vai olhar aquelas listas, que parecem ser grandes, mas muitos já estão matriculados, apenas esperando uma transferência. Mas a vaga existe. Tipo, hoje, os bebês, né, que é uma grande solicitação, a gente tem vaga de berçário. Só que a vaga que hoje teria disponível é lá no bairro Floresta. Daí, às vezes, os pais não querem levar até lá. Então, a gente também está realocando uma creche nossa para um local maior, mais amplo, mais adaptado, um local novo, construído nas normas e tudo mais. E ali vai ser criado também mais 20 vagas de berçário 1. Nós até fizemos uma solicitação de um pedido para o juiz e para a promotora, porque a gente está num ano eleitoral. Então, eu não posso contratar ninguém a mais. Tem várias coisas que não pode fazer. Só que se eu não puder contratar ninguém, eu não posso abrir essa turma. Entende? Então, eu vou ter a sala, eu vou poder acolher mais 20 bebês, mas eu preciso ter 4 funcionárias para atender os 20 bebês. Então, a gente está aguardando a resposta, a gente já mandou faz um tempo, estamos aguardando o retorno para ver se a gente pode fazer um novo processo seletivo. Porque o processo seletivo que nós tínhamos era específico para substituir laudos longos, tipo tratamentos oncológicos. Esse processo de emergenciais. Emergenciais, a gente chama de seletivos, né? O concurso, esse ano, a princípio, não temos previsto, a não ser que o juiz e a promotora liberem, né? Senão não, mas a gente eu digo, faz... esse que foi feito não foi... Acabou já, todas as auxiliares de ensino já foram chamadas. Acabou a nossa lista. Entendi. E daí nós tínhamos um seletivo, então, para suprir os laudos. Laudos, né, oncológicos e gestantes. Acabou também. Tem muitas pessoas se exoneraram porque foram trabalhar em outros municípios, ou algumas auxiliares eram profs, daí passaram no concurso de profs e foram chamadas. Então, a gente ficou com esses cargos vagos. Quantos alunos nós temos hoje, Vanessa, na rede? No total, nós estamos com em torno de 2.000 alunos, 2.000 com o alunos. fundamental junto, né? Educação infantil dá uns 920 e mais 1.020. Quase por aí metade, do então, da rede hoje é educação infantil. Nossa. Quase metade da rede é educação infantil. Nós temos 9 escolas de educação infantil, né? 5 EMEIs e 4 creches. Olha só, né? É uma demanda muito grande, É uma né? demanda muito grande. E como fica aberto essas 11 horas...
Daí, às vezes, ali que começa a complicação, porque a funcionária trabalha 8, mas nós estamos abertos 11. Então, para conseguir fechar esses turnos e mais o meio-dia... A Diri me explicou lá que tem umas prof que chegam 6h30 e saem às 11. Isso. Outras chegam mais tarde, depois ficam meio-dia. É uma engenharia em cada escola. É uma engenharia para fechar em cada escola. Isso aí. Mas isso é legal, assim, tem uma coisa muito, muito show, assim, que é muito da educação isso, né? E não é só de Birubá, é de todos os locais. A importância das direções das escolas, né, para a gestão, né, porque no final das contas a secretaria ela acaba ficando para resolver aqueles pepinos que não consegue resolver na escola, né, porque hoje a escola consegue ter até uma parte de autonomia financeira a escola tem, né, a questão de contratar lá para um probleminha lá da luz, lá de um vazamento de água, um muro que caiu, isso aí a escola consegue resolver por lá, não precisa abrir um processo todo aqui na secretaria, que a gente sabe que a burocracia, né, às vezes é mais complicada, né? E aí, e a secretaria, por outro lado, saber que pode contar com uma direção lá que executa, né? Então, tudo acaba funcionando bem, né, Vanessa? É, por isso que eu falei antes da equipe, né? Se a gente tem que ter uma equipe de trabalho que compartilhe as mesmas ideias da gente e que trabalhe do mesmo modo que a gente, né? Então, a gente tem reuniões mensais, tanto da equipe da educação infantil, que tem de coordenadora a Franciele, como a equipe do fundamental, que tem de coordenadora a Cristiane. E, além de tudo isso, nós temos a Lia também trabalhando na coordenação da secretaria, né? Então, a gente tem que ter esse aporte. Com relação a obras, a gente passa tudo via CLED, né? Então, a CLED é nossa parte de obras. E agora, com as leis de licitações, mudou bastante coisa para nós. Então, tudo tem que ter o credenciamento, né? As privadas que vão trabalhar, tem que ter um credenciamento na prefeitura, tem a rotatividade dos credenciados, eu não posso pegar sempre o mesmo, né? Então, isso o Laio está gerenciando super bem lá dentro também. Agora, com toda essa chuvarada que deu, a gente também teve, sim, escolas atingidas, né? Então, para você ter uma ideia, das 15 escolas, 7 das nossas foram atingidas com goteiras, né? Com algumas coisas que, com certeza, a gente tem que solucionar. Tem algumas que hoje a gente já está fazendo o conserto de telhado da escola Hermânia, então já está sendo consertado, né? A gente está também com uma outra escola aqui do centro, que nós já estamos direto em contato com o proprietário e também já está sendo arrumado a situação do telhado. Mas era uma chuva assim, ó. Quando a gente trabalha lá na faculdade com os alunos e fala em média de chuvas, que é uma das disciplinas que eu dou na agronomia, que é a parte de agrometeorologia, e depois irrigação também, então a gente trabalha com isso, a gente sempre diz, olha, a gente trabalha com médias climáticas que são médias dos últimos 30 anos. Só que essa chuva não deu nos últimos 30 anos. Então, tudo que foi projetado nos últimos 30 anos é com médias baseadas em dados que hoje a realidade nossa não é mais essa. Né? É uma chuva que não deu, então não incluiu na média. Né? Então, a gente tem um dado hoje superestimado. Tá certo. Vanessa, vamos dar um salto então agora e vamos aí falar de outras coisas, né? Vamos começar pela cultura. A gente teve o ano passado aí, né, vários editais, né, que foram contemplados, que distribuíram muito recurso aqui para a cultura aí em Birubá. Inclusive, eu acho que a produção cultural não tem o que reclamar, assim, do quanto... Eu acho que estava conversando com o Jorge lá da biblioteca, né, que ajudou bastante nessa questão dos editais, e o Jorge nos dizia, olha, se tiver alguma entidade cultural de Birubá que não recebeu recurso, é porque ela não se movimentou, porque eu acho que todo mundo que faz qualquer coisa cultural aqui conseguiu, né, ser contemplado em algum dos editais. Então, nós tivemos o edital Aldir Blanc, né, que foi um, e o Paulo Gustavo, que foi para o audiovisual, né. A pergunta é, os projetos estão sendo executados? Como é que o recurso já chegou lá na ponta para as pessoas? Já começaram a apresentar esses resultados para a secretaria, para estar disponível aí para a comunidade? Quem coordena mais essa parte junto com a Fernanda é o Jorge. Inclusive, ele foi fazer uma formação agora em abril, que tem a Lei Aldir Blanc 2, né? Então, já foi aberto, vai ter uma audiência pública. Agora, se eu não me engano, é dia 23 de maio, então, a audiência pública da Aldir Blanc 2 para mostrar o que mudou para as pessoas poderem novamente se cadastrar e receber a verba. Com relação à ajuda, eu tenho uma lista aqui para você, que nem você disse.
Eu não sei se tem alguma entidade de Birubá que não recebeu nada da prefeitura no passado. Gente, incluo times de futebol também. Futebol, pedal. Gente, eu tenho aqui um cronograma para vocês terem uma ideia do desporto. Tem desde campeonato de futebol da cidade, futebol do interior, bocha, basquete, estilingue, carrinha de lomba, canastra, copa de bocha, pedal, corrida. Gente, assim, não tem esporte, vôlei, não tem esporte que o município não ajude no desenvolvimento, né? Então, o DMD faz parte da minha secretaria, Sim. né? Então, é eu que ajudo na liberação Um abraço pro Derli, um disso. cara muito comprometido também, né? Isso, então, sempre que tem alguma programação dessas, e o Derli me passa, eu participo delas também, né? Porque eu acho que é importante a gente estar lá junto lá e estar vendo acontecer, até porque é eu que estou assinando depois da liberação da verba e dizer que realmente foi realizado, né? Então, olha, todas as nossas entidades culturais, esportivas, com certeza ganharam alguma verba que veio da prefeitura. Claro que tem a contrapartida delas e é muito importante, porque eu sou muito a favor do desenvolvimento dessas atividades, da parte cultural, né? Então, é Por lindo. exemplo, no esporte, né, secretária, se a gente for analisar o trabalho que as escolinhas fazem no contraturno, né, são fundamentais para o desenvolvimento da educação como um todo, né? Com certeza. O meu filho mesmo participa de escolinha de futebol no contraturno. E a gente acompanha e a gente sabe o que é desenvolvido nessas escolinhas, né? Eles participam de campeonatos fora do município, né? É a valorização do esporte. Eles estão lá no esporte, eles não estão fazendo bobagem aí pela rua. Então, eu acho que sim, que tem que valorizar. A minha filha participa também de, meu Deus, balé, jazz, o que você imagina, assim, de atividades. Eu Tudo acho público, Vanessa. A minha menina, não. Mas o meu menino, sim. Né? Porque até não tem a idade dela. Né? Não tem balé, jazz para essa idade na parte pública. Até seria, de repente, um nicho, né? Da gente conseguir. Mas, com certeza, todas bem atendidas. Até eu conversei, quando eu entrei na secretaria também, eu chamei o Derli para conversar, para ver de todas as obras. E eu fui num campeonato de vôlei de areia e me chamou muita atenção. Falei com o pessoal, inclusive na época era com a Nutrivital, e pedi onde é que eles treinavam, né? Porque ali no local que foi o campeonato era uma quadra locada. Daí eles, no município não tem. Disse, gente, conversei com o prefeito Abel autorizou, nós vamos construir uma quadra de areia que possa ser desenvolvido pádel, o futebol de areia, o vôlei, sabe? Então, todos os esportes de areia a gente vai construir. A gente vai fazer a construção. Então, o Abel já liberou, né? Eu já pedi autorização para ele. Vai ser ali no campo do São José. Ao lado tem uma área já e que a gente vai estruturar lá, então, para fazer, então, uma quadra pública, né? Que todos possam ter acesso. Que legal, que legal. Isso é muito importante porque vai abrindo também possibilidades. A gente já sabe, por exemplo, o pádel, né? Que tem eu vou dizer que eu só conheço o pádel por causa do Jardel aqui, que é praticante. Mas assim, aí a gente começa a ver, assim, tem toda uma estrutura. Agora abriram, inclusive, espaços privados aqui a mais que estão aí, né? Ajudando o desenvolvimento econômico de um esporte que surgiu aí, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos atrás. Que começou a ter destaque, né? E como tem procura, né? Se tu vê essas quadras particulares, elas não têm horário disponível. Não tem horário disponível, né? E às vezes tem pessoas que, de repente, não teriam como pagar nessa. E por que a gente não ter do município e ofertar? Com certeza. Então, eu acho que vai ser um grande investimento para a comunidade. Falando em investimento, Vanessa, que a gente está no esporte, a gente tem alguns gargalos aí, né? Que são a estrutura, por exemplo, do ginasião, né? Esse aí, cada vez que o Henrique vinha aqui, nós ficava meia hora discutindo isso, né? Porque a gente tem 2 equipes que estão na Série Prata do futsal, né? E que a Federação Gaúcha de Futsal exige, né, uma estrutura qualificada para a realização dos jogos, né? E a gente sabe
todo o imbróglio que tá o ginasião ali, né? E aí eu queria perguntar para ti o que avançou disso, porque a gente sabe que, por um lado, o ginásio é da escola estadual, né? Mas tem um comodato com o município, mas parece que já venceu, que não venceu, não sei qual que é a situação jurídica, né? E daí, se não é responsabilidade do município, o município não pode botar dinheiro e o estado tem a... Não, mas tem o comodato e eles que se viram. Como é que tá isso? Isso. A gente está dando seguimento na manutenção do ginasião. Agora a gente acabou de fazer a reforma geral de todos os banheiros femininos. Então, se você vai lá ver, tá tudo novinho. A nossa próxima reforma é os banheiros masculinos. Por que ainda não foi começado? Porque eles estariam em uso. Né? Nós tínhamos, agora em abril, a gente teve vários usos no fim de semana de campeonatos. E depois deu a enchente, daí foi alguns cancelados. Mas senão eles estariam em uso. Então, por isso que a obra foi prorrogada. Porque se nós começássemos a obra, nós tínhamos que meio que interditar ele, porque não teria os banheiros masculinos, né? Mas o feminino está pronto. E agora, então, o próximo passo é o banheiro masculino, que vai ser todo reformulado também. A gente tem alguns comentários aqui, Vanessa, eu vou aproveitar e ler eles aqui para também a gente trazer aí essa conversa. Tatiane Fontana Oliveira diz um grande abraço a esta profissional incrível, estamos na escuta. Também a Glauci Cristiane Iora, eu acho que a vistoria deveria ser surpresa, alguém chegar e fazer a linha com os alunos, né, sobre a questão do transporte. A gente, inclusive, tem algumas linhas que estão indo, o pessoal ali de dentro da secretaria já tem acompanhado algumas linhas. E nós temos os fiscais também que fazem a função, né? Ela também diz que os transportes que foram para vistorias não é os que estão rodando. Então, por que a nossa linha é um caos, o micro? Tá, mas e por que ela não fez a denúncia lá na prefeitura, então? Porque assim, ó, quando vai para a vistoria... o contrato é com uma placa de veículo, então o veículo contratado tá o número da placa e tudo. Quando a pessoa e qual leva a rota que ele faz? A rota, tudo, eu tenho ali tudo pedaço por pedaço, são 38 rotas que a gente tem. Então, a princípio, a gente acredita que seja aquele que está rodando. Mas até pais, se vocês souberem que não é o veículo que está lá no contrato que está rodando, vão lá e nos avisem, tá? Que a gente vai fazer a notificação. Mas a gente precisa também da ajuda dos pais, né? Não adianta vir falar no Face e não ir falar para nós, que o Face não vai resolver, quem vai resolver é nós, né? Então, por isso que a gente sempre pede ajuda da comunidade para ir lá conversar com nós, com quem realmente vai conseguir resolver o problema. Então, eu convido essa senhora a ir lá conversar com nós e a gente, com certeza, vai estar fazendo essa investigação. Tá? E uma coisa importante também, né, Vanessa, por exemplo, hoje com tecnologia, né? Tira uma foto, deixou o filho lá na parada, né, para pegar, não chegou o ônibus que normalmente vê, tira uma foto, né, e manda, né, e é bem mais fácil, né? A gente já teve situações assim, e que a gente conseguiu, sim, resolver. E a gente fica, assim, tão grata. Ela está dizendo que foi feito e nada mudou. O que foi feito? A denúncia. Eu não recebi. Tá bem, então. De repente, Glauci, tu pode chegar lá na secretaria. A Vanessa é uma pessoa extremamente aberta, vai te receber lá e vai entender, né, de perto a situação, né? Nós tínhamos também... de uma localidade do interior, a mesma situação, um pai que veio e conversou com a gente com relação a um transporte. Então, a gente conversou com o transportador, a gente fez a notificação, trocamos o transporte, e é para ver, assim, como... às vezes é difícil a pessoa vir agradecer de volta depois que tu fez algo, né? Mas esse pai, como ele ficou grato, né? E eu fiquei tão preocupada quando ele mandou com relação a como estava sendo feito, de repente, naquele dia o transporte. Só que, claro, a gente também tem que cuidar que, às vezes, o transporte estragou naquele dia. Naquele dia, o transportador, para não deixar as crianças sem, colocou um outro carro. Isso a gente é uma coisa que a gente analisa. Agora, se é corriqueiro, daí não. Né? Então, a gente sempre tem que escutar os dois lados. Isso foi algo que eu aprendi, né? Sempre a gente escuta os dois lados antes de tomar a decisão final. Que legal, Vanessa. Olha só, teve ainda sobre transporte, teve uma polêmica aí há algum tempo atrás aí sobre a situação de um motorista e aquilo se confirmou alguma coisa?
Não é da minha época, né, Cristiano? Daí, como eu te falei antes, era tudo muito separado. Então, a gente não ficava, assim, sabendo, né? Até por ética, de repente, Claro, né? claro. Assim, então, não vou poder te responder, mas acredito que tenha sido solucionado, né? Tá. E aí a gente tem algumas situações, assim, que são inovações, né? Que a gente teve na Secretaria de Educação. O uniforme escolar, né? Que foi uma coisa fantástica, assim, hoje que toda a rede, né, tem, mas ele tem uma durabilidade, tem a questão do tempo e tal, né? Aí se vai ter uma mudança disso, porque ele já é do ano retrasado, eu acho que ele foi comprado, né? E as crianças crescem também, né? E tudo mais, e mudam de série, né? E outra questão, a questão dos professores, né? Que ganharam ali os notebooks. E aí eu queria entender um pouquinho, Vanessa, o que esse instrumento ajuda no processo pedagógico, se eles estão usando isso em sala de aula, como que está essa relação porque às vezes a gente até pensa assim, né? Ah, mas entregou para todos os professores, mas foi feito um processo de educação digital, eles sabem, né, usar a claro. ferramenta, né, o Sim. instrumento, né? Cristiano, com relação primeiro aos uniformes, então já foi feito um novo pedido de compra para esse ano. As escolas, elas têm cada escola tipo um banco de uniformes. Vai se trocando. E vai se trocando. E também a gente tem uniformes novos ainda na secretaria disponíveis. Então, quando vem um novo aluno ou algum não tem, a diretora entra em contato lá com a Vanessa, que está lá na secretaria, e faz o pedido, a solicitação. Então, tem muitas peças que a gente ainda tem armazenado lá e que é disponibilizado. Com relação aos notebooks. Antes da compra do notebook, uns 2 anos atrás, a gente fez uma formação que se chamava uma formação do Moonshot. Então, essa formação, ela era toda em tecnologias. Gente, era fantástico o curso. Foi um curso do investimento da prefeitura também, para todos os professores. E era um curso prático. Eu mesmo fiz e usei nas minhas aulas. Então, cada módulo dele era uma ferramenta tecnológica que tu poderia usar com os alunos. Tipo, uma era quiz, para tu fazer com o aluno em sala de aula. Uma era como a professora monta uma aula num programinha específico, sabe? Era fantástico. Acho que era 12 módulos. Então, primeiro teve toda essa formação e só depois que a gente conseguiu, então, fazer a aquisição dos notebooks, né? Por exemplo, eu na aula, eu uso todo dia, mas o meu particular, né? Não o da prefeitura. Da prefeitura, não. O meu particular. E eu acredito que os professores também estejam utilizando. Tem 2 escolas que nós temos a lousa, né? Aquela lousa é fantástica, né? Então, eles também usam para dar aula aquela lousa. Então, são 2 escolas que a gente tem. E a gente tem também os projetores disponíveis nas escolas. Inclusive, a gente já fez o pedido ano passado da compra dos projetores, né? Para ter mais projetores disponíveis nas escolas para que os professores consigam fazer uso. Mas então, sim, teve a formação primeiro, depois os computadores e agora estamos no aguardo de mais projetores. Mas eles têm igual nas escolas, tem os projetores já. Que legal, que legal. Vanessa, agora para a gente ir para os finalmente, trazer um pouquinho de perspectiva, né? Tu tens aí à frente da secretaria mais 8 meses, né? E até o final do ano, né? E o que ficou aí pendurado, não pendurado, digamos assim, mas ainda que falta executar do que foi o planejamento, né, estratégico que foi feito pela secretaria no início desse mandato, né, desse governo. O que ainda está pendente, que tu acha que vai dar para resolver e o que não vai dar para resolver, que precisa dizer para as pessoas, né? Olha, isso aqui a gente tinha perspectiva de fazer, por exemplo, tem uma nova escola infantil, né? Que é uma demanda gigantesca. Essa é o nosso maior sonho. Eu acho que é construir a escola ali no terreno do Jung, né? Até conversei com o prefeito Abel. O prefeito Abel tem me dado um apoio incrível, assim, em todas as decisões que eu tomo. Quando surge algum problema, sempre agradeço ao prefeito, né? A gente tem esse apoio, tem essa conversa bem aberta, então é muito tranquilo ali dentro de trabalhar. Mas a gente, sim, gostaria muito da construção dessa escola. É uma necessidade para os pais da região central. A gente entende que seria um grande benefício, né? Tem outras escolas
que a gente, inclusive até uma boa notícia, que está começando a obra aqui na Planalto. Então, a ampliação da EMEI Planalto, está começando a obra, a gente teve ali ontem, a gente está então fazendo... Claro que obra sempre dá alguns contratempos, né? Então, a gente tem que trocar, por exemplo, agora a cozinha de lugar, porque o local que a cozinha está vai ser onde vai ser construído. Então, às vezes, a gente tem que realocar turmas, né? Mas... Faz parte. Está iniciando. Nós temos o projeto de ampliação de 2 salas da EMEI Floresta. Vamos criar mais vagas também de berçário lá na EMEI Floresta. Inclusive, é uma emenda da Jussara, da vereadora também, né? A gente tem reformas em outras escolas também, que a gente já tem tudo em andamento, né? E dentro também da cultura, do turismo, né? Então, tudo a gente... cada pasta tem todas as perspectivas até o futuro. Claro que a gente tem vários eventos que a gente já tem agendado, Feira do Livro e tudo mais, que esses a gente vai manter, né? Agora ela foi para agosto, mas vai ser mantida a feira. Tem algumas coisas que a gente vai ter que dar uma esperada por ser uma época eleitoral. Então, às vezes, nos limita em algumas coisas, inclusive obras, inaugurar obras, né? As pracinhas das escolas também. Então, veio também uma emenda da Jussara, que também vai ter brinquedos novos, que ela conseguiu, né, com os deputados. Então, vai ter brinquedos novos. A gente tenta, sim, fazer sempre a manutenção, arrumar o que precisa. Agora, ontem, nós estávamos junto lá na Universidade de Cruz Alta. Eu levei junto a nossa nutricionista da Secretaria de Educação. A gente vai ter um projeto fantástico que é de hortas nas escolas do município. Nas 15 escolas do município, a gente vai ter o projeto de hortas. Então, as crianças vão plantar o chazinho, plantar o temperinho. Depois vai ser usado na merenda escolar aquilo que elas plantaram, aquilo que elas cultivaram. Então, trazer toda essa parte ambiental já para a formação delas desde as creches. Claro. Né? Então, as que não tiverem local para fazer canteiro, a gente vai fazer nas paredes, né? Fazer a vertical, a suspensa. Então, todas vão ter o projeto da parte ambiental. E falando na parte de nutrição, então, a gente também tem os projetos da nutrição saudável, né? Alimentação saudável. Hoje, a rede, na merenda escolar, ela contrata os produtos da agricultura familiar? Sim. Acredito que esteja chegando em torno de 40%, quase, da merenda venha da agricultura familiar, né? E eu sou uma incentivadora disso sem questionamentos, né? E a logística é via Copeagri? A nossa aqui tem a Copeagri, né? É tudo licitação, é pregão, né? Daí, então, tem também a Copeagri, faz toda essa entrega. E, assim, as nossas crianças, né? Elas têm 5 refeições servidas na escola. Tudo com balanceamento nutricional. Tudo com cardápio via nutricionista. Eu estava até te comentando antes, né, que tu tem os bebezinhos. Hoje a gente tem, inclusive, na nossa alimentação das crianças, dos bebês, né, das crianças menores, até pitaia, né, que às vezes muitas crianças nunca comeram pitaia na vida. E lá ela tem para quê? Para o paladar ser apurado, para fazer essa degustação, para gostar de frutas, né? Porque às vezes, eu só gosto de banana e maçã. Mas às vezes não provou aquelas outras frutinhas, melão, né? Então, e isso a gente conseguiu inserir, então, dentro da merenda escolar. Sem contar a textura, cor, né? Tudo isso que mexe aí com o imaginário, né? A Lisete Adriana Spal, nossa diretora da Planalto, está dizendo: estamos muito felizes pelo início da ampliação da EMEI Planalto. Ai, nós também, Lisete. Vai ficar legal. Muito bonito, até um refeitório vai ter. Que legal. E a EMEI Planalto é uma escola, assim, que ela tem quase um perfil particular, assim, né? Porque todo mundo quer botar os filhos ali, né? É verdade. Por ser central, claro, né? Sim. Porque a gente sabe que a qualidade, que o processo todo em todas as escolas é igual, né? Mas é pela questão da logística que fica bem mais fácil, né? Mas, Vanessa, da minha parte aqui, foi muito legal a nossa conversa.
Eu só queria ainda perguntar uma coisa em relação... Esse ano a gente vai ter aí no Dia do Colono e Motorista, dia 25 de julho, a comemoração dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, né? Claro que a gente sabe que o Estado está passando por tudo isso e tal, né? E tinha toda uma programação pensada. Eu lembro que o ano passado foi feito um ato ali na praça, né? E aí a promessa era que aquele monumento ia ganhar ali um destaque maior e tal. Tinha, o secretário na época dizia que foi formada uma comissão ali que estava pensando nessa programação. Está avançando isso? Vai ter uma programação em relação a isso? Sim, Cristiano. Inclusive, a Fernanda da Cultura me passou, a coordenadora. Foi formada uma comissão agora, do bicentenário. Infelizmente, a reunião foi quando eu estava hospitalizada, foi naquela semana, mas ela participou representando e está dando 5 continuidade a todas as comemorações com relação ao bicentenário. Daqui uns dias a gente vem, já tem a programação pronta e já faz a divulgação também. Mas vai ter um grande evento para valorizar cada vez mais um dos povos, né, que junto com os outros imigraram para cá e também desenvolveram o nosso município. Com certeza, a nossa bel colônia General Osório. Vanessa, muito obrigado pela tua presença, por disponibilizar um tempo. Essa entrevista ela já estava marcada para antes, né? Mas a Vanessa hospitalizou e daí deu toda essa correria. Agora, só para finalizar, como é que está a campanha de arrecadação? Eu, assim, até o Abel esteve aqui na semana passada e a gente conversou sobre isso. Eu achei que foi, assim, fantástica a ideia de fazer um local único, né, para centralizar. Não que seja obrigado as pessoas a jogar ali, né, mas a deixar ali, né, mas só o fato de tu ter um local de referência para aquela pessoa lá que lá na casa dela tá, mas eu tenho um material de limpeza que eu podia doar, né? Mas quem é que tá? Vou ter que procurar aqui e tal, né? Saber, leva ali no Acisão que tem ali, né? E aí quando a gente foi lá e fez uma matéria lá e viu, né, aquela montanha de doações, a gente ficou pensando assim, esse povo de Ibirubá é diferenciado, Meu Deus, né? Cristiano, eu me arrepio só de lembrar, Cristiano, porque assim, ó, o povo de Ibirubá, gente, ele é muito solidário. Nossa, o que eu pedia, assim, ó, que o pessoal dizia, pede isso, grava um videozinho e pede isso, sabe? E aquilo que a gente pedia, que realmente estava faltando ali, as pessoas, em questão de meia hora, estavam trazendo aquilo para nós fechar os kits. Gente, assim, olha, a doação foi incrível. Foi um serviço, assim, cansativo, claro, mas a gente pensava, não no que nós estava cansado, ou que de noite eu tive problema nas costas de novo, mas eu pensei em quantas pessoas a gente ajudou. Quando a gente montou aqueles kits, a gente separou roupa por roupa, tamanho por tamanho, a gente enrolou com fita os parzinhos de sapato para não se perder quando chegasse nos ginásios. A gente separou o kit de limpeza com tudo que a pessoa, que a gente imagina que a pessoa necessitaria na hora de limpar a sua casa. O de alimentação. Sabe, uma das coisas, Vanessa, que também chamou atenção, não te cortando, depois tu pode continuar, coisas que a gente não se coloca muitas vezes no lugar do outro, né? E não pensa que isso é importante, né? Teve pessoas ali no Acisão que estavam limpando e lavando os sofás, os móveis doados, né? Para entregar, não é uma coisa assim, jogar, né? Eu não quero mais isso aqui e tal, né? Um cuidado, toda uma dedicação, né? Porque afinal essas pessoas perderam tudo, né? Deus. Então é isso mesmo, né? Vai o móvel para lá, então vai um móvel Isso, limpo, claro, né? um móvel que pudesse ser Que possa ser usado, né? exato, né? E daí quando a gente vê assim, a nem chegou no domingo de tarde e a gente carregou aquele caminhão enorme com tudo aquilo, que foi desde móveis, sapatos, roupas, comida, tudo. É aquela satisfação. E daí as pessoas começam, vai chegar no lugar de quem precisa. E nós também, meu Deus, tem que chegar em quem precisa, né? E daí a garantia, depois até o Luciano me mandou um vídeo mostrando, chegou, sabe? Então tu vê que realmente chega em quem precisa. A Tainara também, a gente teve uma parceria tão boa com a Zincage União, que ela me pediu umas doações específicas, a gente recolheu e eles levaram, e eles continuam fazendo também na firma deles. Eu acho que essa parceria é muito importante, né? Não é querer se promover com isso. Gente, nós estamos em prol de pessoas que perderam tudo, Exato. sabe? Nós temos que se unir. Traz tudo no Acisão. A gente estava tudo de voluntário lá, todos que estavam lá. As pessoas me procuravam e diziam, posso ser voluntária? Gente, você é muito bem-vinda para nos ajudar. A gente chega a se emocionar com isso. Mas, gente, assim, ó, de você ver uma pessoa que perdeu tudo e chegar um caminhão e descarregar lá coisas que ela realmente precisa.
e a pessoa te agradecer do jeito que agradeceram, isso não nada compra, sabe? Então, é essa dedicação e doações do povo, tá? Sim. O povo doa. O pouco que tem. O povo doa, gente, sabe? Que nem eles, assim, a gente via lá, assim, que pessoas... Que não eram pessoas, assim, de repente, que tinham tanto poder aquisitivo, mas elas iam lá e doavam, sabe? É isso. Então, é isso, a gente vê a solidariedade do povo ibirubense. A gente viu a mobilização e está vendo hoje, inclusive de tarde, aí chega as carretas, né, ali nas Coprel, ali, né, de toda essa mobilização das empresas, né? Mas o CPF, ele também foi fundamental, né? A pessoa física, né? Aquela pessoa que foi lá, daqui a pouco até... Desculpe. Pessoas que foram atingidas até ali, né, pelo pulador e tal, mas que foram ali e tal, e receberam quando precisaram, né? Ah, mas agora eu vou lá e vou contribuir de alguma forma, né? Eu tive a casa de uma diretora minha que foi atingida, a gente foi visitar, e quando a gente vê, assim, em loco a situação, né, das coisas todas que a gente sabe, que a gente também batalha muito para ter as coisas, e de repente tu perder, né? Então, assim, ó, de tu visitar a todo o trabalho que a assistência social fez, né? Ali encabeçado pela FAB, pela ajuda, né? Então, o pessoal da assistência, o prefeito que teve ali o tempo inteiro, sabe? O pessoal, os meus CCs da minha secretaria, todos ajudaram. Então, assim, ó, eu agradeci eles, sim, os 2 dias, e agradeço publicamente a todas as pessoas que ajudaram, porque não tem como nominar de tantas que estavam ali de voluntárias, né? Tantas pessoas que nem eram CC da prefeitura, que não eram funcionários da prefeitura, que sabiam que era um horário que elas iriam estar trabalhando sem retorno, de repente, econômico, né? Mas elas estavam trabalhando em prol do próximo. Então, a gente só tem a agradecer ao povo ibirubense e a todos os voluntários que nos ajudaram e continuam nos ajudando, porque sábado a gente tem o dia D da Semana da Solidariedade. Então, a gente vai estar de novo lá na Cisão. Então, cada secretaria, cada entidade estará recolhendo um tipo de doação. A gente já está fazendo essas campanhas, né? Inclusive, a educação ficou responsável por fraldas, lenços umedecidos e material escolar. Então, a gente vai estar fazendo kits desses materiais e estará sendo encaminhado para essas crianças que perderam tudo na enchente. E a gente teve várias. Eu participei de uma reunião semana passada com o MEC, SEDUC, Tribunal de Contas, todos esses órgãos, né, que tomam as maiores decisões, e a gente escutando os relatos dos secretários de educação dessas regiões atingidas, parece irreal. Parece, assim, coisas que a gente jamais imaginou que iria acontecer, claro, se não fosse num país em guerra, sabe? Sim. Então, a gente só tem a nos colocar a ajudar mesmo e agradecer por tudo que a gente tem, né? De tudo de não ter acontecido todas essas coisas aqui. Eu sei que lá onde o Rogério planta também, onde é que a gente tem a lavoura, lá também foi atingido. Então, a gente tem aquele sentimento do pessoal do agro agora de também precisar depois dessa ajuda do governo, né? Então, hoje a gente está pensando primeiramente nas pessoas, em ajudar as pessoas, mas depois, mais adiante, a gente sabe que vai ter outros setores, como tem também o comércio, que hoje está uma grande polêmica com o governador, que inclusive veio, né, dar uma explicação melhor da fala dele de ontem, mas a gente vai ver que isso vai afetar muito mais do que hoje a gente tem, né, a noção. Sim, vai ser um período desafiador para o Rio Grande do Sul, porque o estrago já foi feito, né? Como tu disse, Vanessa, agora, nós como cidadãos, né, o nosso maior papel é dar conforto, dar carinho, dar o pouco que a gente tem, compartilhar com aqueles que perderam tudo, né? Mas a gente sabe que vão ter desafios muito maiores, construir ponte, construir estrada, construir casas e muitas, casas, cidades inteiras, né? Que foram levadas pela água, né? E neste papel, infelizmente, nós, cidadão, a gente não consegue chegar muito longe, né? A gente vai precisar dos governos, a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, mas espero eu que eles tenham a decência, né? Os políticos de deixar
deixar de lado essa polarização burra, idiota, e se unir em torno, né, de uma coisa que é muito mais valorosa e muito mais importante, que é resgatar a dignidade do nosso Estado. A gente contribui tanto para a economia do país, né, para o PIB do país. A gente sabe que o PIB, ele depende muito da agricultura, e a gente sabe que a nossa agricultura aqui no Rio Grande do Sul é que sustenta, junto com Mato Grosso e outros estados, né, a economia do país. E agora a gente está precisando, né? Agora é nós que precisamos, então, precisamos que o governo federal, os outros estados, enfim, todo mundo se una para a gente voltar a ser aquele Rio Grande, né, céu, sol, sul, né, que a gente canta em tantas canções. Vanessa, muito obrigado mesmo, assim, fiquei muito feliz aqui com o nosso bate-papo, porque trouxe vários temas e tu tem uma serenidade, por tu não ser política também, né, quer dizer, política todos somos, né, mas não ser aquela militante, né, tu também conversa num tom mais ameno, no sentido de trazer a informação, que eu acho que é aquilo que o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando na rede social, quer saber, né? A Adileta te manda um abraço aqui também. Um abração, Dileta. Isto tem vários comentários aqui, depois tu pode ver os comentários aí com calma e responder todo mundo, tá bom? A palavra final é tua, Vanessa. O que eu prezo muito é a transparência, né? E também o pessoal que me conhece sabe, eu sou correta. Eu não vou fazer em cargo nenhum que eu tiver, pode ser na sala de aula, pode ser em qualquer cargo. Eu não vou fazer o que não é correto, o que não é certo, né? Então, é esse o lema, é a transparência e fazer o certo. E eu tô lá num cargo que eu posso, de repente, ajudar muitas pessoas, né? A minha função, claro, eu sou uma gestora, mas eu sou uma gestora, de repente, que está lá para fazer esse acolhimento, né? É a visão de cada um que está lá, muda, né? Mas eu acho assim, ó, que o que precisarem de mim, vocês sabem que sou bem acessível, pode chegar na secretaria, estou aberta para conversas, para tudo que for. Se tiver algum problema, só chegar lá que a gente vai tentar resolver, sim, da melhor forma possível, tá? Então, fico à disposição para o que vocês precisarem. Então, a minha secretaria está aberta à população de Ibirubá. Só um parêntese, e a Unicruz? Como está, Vanessa? Você é professora lá, eu me formei lá, amo aquela universidade. Fico triste, assim, com a situação que a universidade está passando aí, todas essas dificuldades, a única universidade comunitária que nós temos aí na região, né? E aí, como que está hoje? A agronomia é um dos cursos que sustenta a universidade junto com o direito, né? Nossa, e a administração, para né? você ter uma ideia, agora, no primeiro semestre, entrou 100 alunos novos. Tantos que nós tivemos que fazer 2 turmas de primeiro semestre. Para nós, a gente está numa área essencialmente agrícola, né? E irradiadora de tecnologias. Então, a gente oportuniza toda essa parte prática, uma base sólida teórica para os nossos alunos. Então, dentro da agronomia, a gente tem um grande público. Eu tenho muitos alunos aqui da cidade, inclusive, né, e da região. Tem cursos que, infelizmente, não tem um número muito alto de alunos, né? Só que também o reitor, ele não quer fechar alguns cursos, e eu entendo ele, porque ele trabalha para conseguir mais alunos para aqueles cursos, né, que de repente... Tu acha que o caminho da Unicruz seria, por exemplo, uma faculdade de agronomia, assim, fechar o restante e focar na economia da nossa região? Agora, dia 5 de junho, vai ter o lançamento de 6 cursos técnicos. Então, uma das soluções que a Unicruz está encontrando é fazer cursos técnicos profissionalizantes. Então, um deles, inclusive, eu fiz várias emendas para esse curso, é o de agropecuária. Então, vai ter o curso técnico lá na área agropecuária, agronomia, e vai ter mais 5 tipo a nossa outras antiga áreas. escola técnica. Isso, aqui. vai ter mais 5 outras áreas. Cursos profissionalizantes, que esse pessoal já saia direto para o mercado de trabalho. Saia aptos a trabalharem. Então, agora dia uma extensão 5, do ensino médio. Isso, agora dia 5 de junho, então, vai ser feito esse lançamento lá na Unicruz. Inclusive, já fica o convite para vocês participarem. Vou mandar uma mensagem para o Fábio agora para marcar uma entrevista com ele. Isso aí, vai ser bem legal. Eles estão mandando já os convites, então, para os municípios, né? Mas eu acho que a gente, assim, ó, todo mundo está tentando,
né? O nosso curso, a gente sabe que sim, não corre risco, né, de fechar, de nada disso. Inclusive, eu tinha pedido até para reduzir um pouco as minhas noites, porque eu gostaria de ficar um pouco mais em Birubá. Semestre passado eu tinha 4 noites, esse semestre eu reduzi para 3, mas semestre que vem a minha coordenadora já disse que eu vou ter que voltar para as 4 que vai ter, então, as 2 turmas que entraram agora, né? Claro que isso deixa a gente, por um lado, muito feliz por a gente ter esses alunos, né? Eu sou muito feliz que eu sou homenageada em todas as turmas. E sem contar, né, Vanessa, a gente precisa dizer isso. Muito do que se tem, da tecnologia que a gente tem hoje na agricultura, muito saiu ali da pesquisa dentro da universidade, né? Com Se a gente é referência, por exemplo, do plantio direto, em várias outras técnicas aí hoje que fazem parte da agricultura do país inteiro, nasceram ali, né? No trabalho de pesquisa dentro da Fundacep, né? Que era, né? Da própria Fecotrigo, né? E tudo que tinha ali conectado com a Unicruz, né? Para tu ter uma ideia, a nossa área experimental da Unicruz, ela tem mais de 100 hectares. É uma das maiores do país para este fim. Então, não é qualquer universidade que tem essa área, tanto da parte veterinária quanto da parte da agronomia. Tem um hospital veterinário. Tem um hospital veterinário para os alunos terem aula lá. Assim. Então, essas coisas a gente tem que valorizar. Né? Então, a gente sempre abraça e tenta ajudar no que a gente pode. Que legal, Vanessa. Então tá. Vamos finalizando por aqui a nossa transmissão ao vivo no Facebook. Vamos para um rápido break de apoios culturais aqui para a gente fazer a